o rei que impôs o sistema de lojas. Atualmente, a maçonaria é composta por milhares de lojas ao redor do mundo, cada uma das quais com um venerável mestre e um grupo de oficiais, reconhecidos e autorizados a realizar cerimônias de iniciação e aumento de notas. Estes podem ter se desenvolvido da Capela Roslin, pertencente à família Sinclair, às lojas como as conhecemos na era moderna. Parece que após a Capela Roslin, o conceito de lojas operacionais, aquelas formadas por maçons habilidosos, continuou a prosperar em estreita associação com as lojas especulativas mais antigas, aquelas formadas por aristocratas, admitidas durante a Ressurreição Viva. Como vimos, uma vez concluída a Capela Roslin, não era simplesmente possível dissolver as organizações secretas nas quais os orgulhosos maçons eram mantidos. Eles tinham seus próprios ritos e ordens que os ligavam a um senhor, os misteriosos ancestrais do passado, do rei Salomão e a vida após a morte. Nos 100 anos seguintes, esses maçons operacionais cresceram na Escócia como uma extensão remota da maçonaria especulativa, mas eventualmente os da família Sinclair caíram na obscuridade, e isso levou à perda do sistema original na memória dos tempos. Lentamente, as cerimônias foram repetidas com honra, mas infelizmente sem conhecer suas verdadeiras origens. O rei Jaime VI da Escócia, mais tarde Tiago I da Inglaterra, foi o único filho da rainha Maria da Inglaterra e o primeiro rei que governou conjuntamente a Inglaterra e a Escócia. Ele também foi o primeiro rei maçom, sendo iniciado na loja Juniper em 1601, aos 35 anos. Nascido em 19 de junho de 1566, James tinha 15 meses quando sucedeu sua mãe no trono escocês, mas só começou a governar em 1583. Ele recebeu uma excelente educação de seu tutor George Buchanan, que sem dúvida teve uma forte influência sobre o jovem rei. Buchanan foi educado nas universidades de St. Andrew e em Paris, sendo um homem de intelecto brilhante. Ele viveu na Europa por 50 anos, onde desenvolveu uma grande reputação de ser um dos líderes humanistas da época e, desde então, é considerado um dos melhores estudantes e poetas latinos do final do Renascimento. O jovem rei também possuía um bom intelecto e, sob a tutela de Buchanan, James se declarou satisfatoriamente como chefe da Igreja e Estado na Escócia, julgando os nobres que conspiravam contra ele. Ansioso por suceder Elizabeth English em primeiro lugar no trono, que na época não tinha pai, protestou quando sua mãe foi executada por traição a Elizabeth em 1587. Aos 37 anos, 2 anos depois de se tornar um maçom, James se tornou o primeiro rei Stuart da Inglaterra e foi muito dedicado aos assuntos do inglês depois disso. Provavelmente criado como presbiteriano, ele imediatamente antagonizou o crescimento do movimento puritano, emitindo uma petição para a reforma da Igreja da Inglaterra perante o Tribunal da Conferência de Hampton em 1604. Da hostilidade católica romana a uma monarquia protestante disseminada, em 1605 uma conspiração católica liderada por Guy Fawkes não teve êxito. Ataque que tentou acabar com o reino e o parlamento. Apesar dessa conspiração, havia uma suposição na Inglaterra de que James era secretamente pró-católico, quando a paz foi concluída com a Espanha em 1604. James era um maçom especulativo e também escreveu livros sobre o trono, teologia, inclusive sobre assuntos como bruxaria. Significativamente, ele também fez uma versão autorizada da Bíblia, chamada Bíblia King James. Esta é uma versão que omitiu os 2 livros Macabeu e Antinazorian. A maçonaria moderna não é sectária, mas sempre ele se orgulha de ser razão pela qual acredita-se que houve um período anticatólico que é observado na introdução da Bíblia King James. Os eventos que ocorreram no início do século XVII forneceram as condições perfeitas para a sociedade secreta dos maçons emergir na área pública. Com um especulativo rei maçom e o poder do Papa bloqueados em toda a Escócia, a necessidade de sigilo absoluto sobre a existência da ordem desapareceu.
O rei James era um pensador e reformador, e sentiu que a estrutura do crescimento maçônico precisava ser formalizada, assumindo o controle ativo do reino escocês 15 anos depois, 2 anos antes de ser aceito como maçom e 5 anos antes de se tornar um monarca inglês. Ordenou que a estrutura maçônica existente recebesse liderança e organização. Ele liderou a liderança maçônica com William Shara, seu diretor-geral da ordem, e o instruiu a melhorar toda a estrutura maçônica. Shara iniciou seu grande projeto em 28 de dezembro de 1598, quando publicou os estatutos e ordenanças a serem observados por todos os mestres maçons do reino, assinando como diretor-geral da ordem. Shah não deu muita importância ao fato de que essas coleções foram originalmente introduzidas pela família Sinclair, que apoiava o que era conhecido como o Tribunal da Ordem, cerca de 200 anos antes, sob o reino de Robert T. Bruce. Na época de Shah, parecia que a influência dos Sinclair havia diminuído, porque eles procuravam ganhar financeiramente através do controle da maçonaria operacional. No final de 1600, um novo documento foi elaborado por professores, diáconos e homens livres da ordem na Escócia e foi publicado sob o consentimento de William Shara, que é descrito no documento como o mestre rei dos mestres. Isso era conhecido como a primeira carta de Sinclair. Esta carta foi assinada por oficiais das lojas de Dunfermline, St Andrew, Edimburgo, Harrington e Porto de Hitchens. Apesar da queda da fortuna da família Sinclair, os maçons escoceses mantiveram a tradição e rejeitaram a oferta de Shah de uma garantia real para a ordem, em troca da aceitação como grão-mestre do rei James. Da mesma forma, a família Sinclair não tinha o direito de vetar James, mas eles tinham o apoio das lojas que estavam contra ele. Os rituais das lojas Shah eram regularizados, mas ainda eram baseados nas antigas constituições, nas palavras dos maçons e nos antigos significados tradicionais de reconhecimento. Ele chamou as assembleias ou reuniões de pedreiros especulativos de lojas e, 2 anos antes de seu trabalho ser realizado, as lojas secretas da Escócia começaram a controlar a participação de seus membros e a manter a duração das reuniões. A localização geográfica das primeiras lojas registradas mostra como os rituais de Rosslyn nas mãos de William Sinclair se tornaram um movimento mais importante durante o reinado de Tiago VI. Foram os regulamentos da maçonaria especulativa e operativa, de William Shara, diretor-geral da Ordem de Tiago VI, que formalizaram o ritual que hoje conhecemos como os 3 graus da Ordem Maçônica. Ele fez isso restabelecendo maçons operacionais remotos em subsidiárias juniores de maçons especulativos, criando assim incorporações para maçons, onde cada um deles se tornaria membros de uma loja de maçons especulativos. Um dos requisitos fundamentais para pertencer a uma loja especulativa era que cada candidato fosse um homem livre na localidade onde a loja está localizada e logo um maçom especulativo seria distinguido de um maçom operativo. Cada incorporação precisava estar vinculada a uma loja, mas cada loja de pedreiros especulativos não tinha necessariamente uma incorporação. Desse ponto em diante, a maçonaria seria estruturada em lojas, que logo se espalharia na Inglaterra e, eventualmente, em todo o mundo ocidental. Fonte: Fraternos. Edição: Luiz Sérgio Castro. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.